Olá pessoal, uma boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Animal. Hoje o tema é hematologia veterinária. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Diário de Suzano a veterinária Larissa Rocha, que atua na área da hematologia. E se você ainda não acompanhou os outros episódios, todos estão disponíveis no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br. Também estão disponíveis no Facebook, no Instagram, no YouTube e também, se você preferir ouvir, tá lá no Spotify. Então, recomendo que vocês assistam aí os episódios anteriores, este e os episódios anteriores do podcast Mundo Animal. Então, se você gostou, compartilhe aí, dá aquela fortalecida no nosso trabalho. Larissa, obrigado por ter aceito esse convite. Gostaria que você começasse aí se apresentando, falando um pouco dessa sua trajetória aí na veterinária. Boa tarde a todos, boa tarde, Thiago. Eu sou a Larissa, eu sou médica veterinária, atuo na área de patologia clínica há cerca de 10 anos e passei a atuar na hematologia há cerca de 1 ano. Eu sou formada na Universidade de Santos, Unimonte, porém eu sou daqui da região e atendo aqui todo o Alto Tietê. É uma área relativamente nova, né? Como a gente estava conversando antes de... Isso, é uma área nova. Para você ter ideia, eu sou da primeira turma de formação da Anclivepa. Então, é uma área aí que está se desenvolvendo ainda. Então, muita gente ainda não conhece, não sabe quais são as necessidades dentro dessa área. Então, estamos aí engatinhando. Tá certo. E você tem animais, Larissa? Eu tenho 3 gatos e uma cachorrinha que é a caçulinha da casa. E como é esse relacionamento com os animais? Eles se dão super bem, é super tranquilo. É o amorzinho da vida. Amorzinho. É realmente muito, muito bom, né? Ter essa companhia, ainda mais nesse período aí que passou recentemente. De pandemia, né? Eles fazem toda a diferença, né? Uhum. E você trabalha com quais espécies? É mais cachorro e gato mesmo ou tem outras? Atualmente espécies? eu trabalho exclusivamente com cão e gato, mas eu pretendo, assim que a hematologia em si estiver mais desenvolvida, eu tenho projetos de expandir para mais espécies. Uhum. Larissa, tem uma notícia que eu fiz aqui para o Diário de Suzano, dos cães abandonados ali em frente às estações e que a CPTM até estabelece contato com ONGs para tentar ajudar, né, a levar esses cães para um abrigo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, dessa ação bastante legal aí. Nossa, é muito importante esse tipo de ação, até porque é um risco alto desses animais estarem nos trilhos, é um risco de vida para eles, é um risco, às vezes, de acidente entre trens, esse tipo de coisa. Então, é muito importante que esses animais eles sejam recolhidos e sejam levados para abrigo. Uhum. E você tem recebido, assim, atendendo muito cães abandonados? Como é que você vê esse cenário? Atualmente, eu não atendo, como eu não atendo a clínica geral, é mais difícil aparecer um cão abandonado, né? Na hematologia, na maioria das vezes, eles são indicados por veterinários, então ele vem com um tutor. Mas eu gosto muito de trabalhar em parceria com ONG, não só pela necessidade, né, que esses animais têm, mas também para poder expandir mais, para chegar mais acessibilidade para os animais carentes também de procedimentos veterinários que às vezes são mais caros. E desde quando você começou na veterinária, você já imaginava entrar nesta área de hematologia? Não, até porque não era uma área muito comentada quando eu entrei na faculdade, mas eu fui para patologia clínica, que é o laboratório veterinário, então sempre trabalhei desde o meu primeiro ano de faculdade fazendo análises de sangue. E aí, eu sempre tirava muita dúvida de veterinário. Às vezes, o veterinário liga assim, Larissa, eu quero uma ajuda aqui na interpretação desse exame. Tô com esse caso aqui mais difícil. E sempre relacionado a sangue, a hematologia. Então, foi uma área que eu fui indo aos poucos. Não foi uma transição assim, hoje eu sou hematologista. Não, foi uma área que foi me conquistando. Quando eu percebi, eu estava dando já uma consultoria, uma assessoria aos veterinários. E aí eu parei, pensei e falei, não, por que não atender diretamente o cliente? Então, foi ali que eu comecei a atuar na hematologia como clínica hematológica e não mais só por uma assessoria ao veterinário no telefone. Certo, então gostaria que você desse aí uma palhinha pra gente, né, do que a gente vai ver nos próximos blocos,
sobre o que é hematologia e o que um profissional da hematologia faz. A hematologia nada mais é do que o estudo do sangue. Então, a gente vai estudar o animal de acordo com as alterações que ele tem nas contagens sanguíneas. Então, geralmente, o veterinário ele realiza um hemograma, por exemplo, e esse paciente apresenta alterações ali no hemograma que já faz ele indicar para o hematologista. Então, assim, o hematologista em si, ele vai cuidar das alterações de modo geral. Então, desde anemias ou pacientes que têm aumento de glóbulos vermelhos, baixa de plaquetas, aumento de plaquetas. Então, ele vai cuidar tudo que tem no hemograma, vamos dizer assim. Certo. Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas nos próximos blocos. Fique com a gente, voltamos já. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o segundo bloco do episódio sobre hematologia veterinária aqui no podcast Mundo Animal. Hoje nós estamos com a veterinária Larissa Rocha. Larissa, vou começar perguntando já quando o veterinário encaminha, né, para a hematologia. Em quais casos ele encaminha? Bom, geralmente ele vai encaminhar para complementar o trabalho dele. Então, ele já realizou alguns exames do paciente e muitas vezes já tem um diagnóstico ou precisa complementar o diagnóstico. É nesse momento que ele vai encaminhar. Tem pacientes, por exemplo, que ele trata algumas doenças e essas doenças deixam sequelas no sangue. Então, esse veterinário prefere que esse acompanhamento desse paciente seja feito diretamente com o hematologista. Tá? Então, geralmente são nesses casos que são crônicos. Então, o paciente tem ali uma alteração persistente no exame de sangue. Então, às vezes ele não tem um sintoma clínico, mas ele está sempre anêmico, sempre tem uma plaqueta mais baixa, sempre tem baixa de glóbulos brancos. Eu falo muito da baixa porque a baixa é a mais comum, tá? Mas também tem os aumentos. Então, ele percebe ali esses aumentos ou essas baixas persistentes e ele acaba optando por encaminhar para o hematologista, que é o especialista da área, né? E quais são os principais exames aí, né? Olha, o principal exame é o hemograma. É um exame básico, é um exame de rotina, um exame de custo baixo e ele já vai trazer ali muitas informações para o paciente. Então, o principal é o hemograma. Claro que a gente tem outros exames, tem exames para a gente ver como que a medula do paciente está funcionando, tem exames de doenças infecciosas, então... muitas vezes essa anemia é consequência de uma doença infecciosa. Então, eu tenho que pesquisar exatamente qual doença. Então, ali tem exames mais específicos, mas o hemograma é o nosso carro-chefe. E as doenças mais comuns aí, né? Sem dúvida alguma, a doença mais comum é a doença do carrapato. Muito triste, né? Porque é uma doença que ela é silenciosa no início e quando ela evolui de maneira bem grave e às vezes ainda fica crônica. A gente também tem as anemias. A anemia, muitas vezes, ela é um sintoma de determinada doença, tá? Mas tem as doenças anemiantes também, que tem anemia imunomediada, que hoje em dia eu vejo com bastante frequência. Tem os distúrbios de coagulação, que é aquele paciente que tem algum tipo de sangramento, esse tipo de coisa. Mas o mais comum mesmo é a doença do carrapato. A gente vai falar muito das duas doenças. Eu gostaria muito que você falasse primeiro se você tem pegado muito caso, né, dessas duas doenças, principalmente da doença do carrapato. Olha, eu vou dizer para você que 80% da minha rotina ou é a doença ou é uma sequela da doença do carrapato. Tá? Então, a gente tem pacientes que a gente fala que ele é um paciente crônico, que ele teve a doença do carrapato e não se curou como deveria e aí fica com alguma sequela no sangue. Então, esse é o 80%, eu posso falar para você sem medo, que é 80% da rotina. A gente chegar lá já, eu vou começar falando primeiro da anemia, né? Como é que ela é identificada. Primeiro, você falou aí dos tipos de anemia, né? Tem dois tipos? Sim, isso, tem. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente da anemia e quais são os sintomas, né? O que o tutor precisa se atentar. Geralmente, o tutor, ele percebe um animal mais apático, cansado,
né? Ele vai ali associar muito a isso, percebe uma mucosa, né? Que é a gengiva um pouco mais branca, mais pálida. Ele leva no veterinário, o veterinário vai solicitar um hemograma e no hemograma vai ser detectado a baixa de glóbulos vermelhos. Tá? Esse é o principal método da gente identificar. Sobre os tipos de anemia, a gente tem várias formas de classificar ela, tá? Mas a que a gente mais usa na rotina é pelo nível de resposta que esse animal tem. Então, a medula óssea ela é responsável por produzir as células do sangue. Quando eu tenho um paciente anêmico, eu preciso descobrir se ele está anêmico porque a medula dele não está produzindo ou se ele está anêmico porque a medula está produzindo e tem algo que faz ele perder. Então, essa é a maior classificação das anemias. Se ela é regenerativa, ou seja, a medula dele funciona, ou não regenerativa. A medula dele não funciona. Uhum. E quais são as causas dela? As causas são diversas. As anemias, elas podem ter causa desde, né, da anemia da inflamação, anemia infecciosa. Tem pacientes que têm problemas crônicos, então ele tem uma artrite, uma artrose, ele pode ter uma consequência a anemia. Tem doença renal, pacientes renais crônicos, pacientes idosos, parasitose de modo geral. Então, às vezes, o paciente não tem a doença do carrapato, mas ele tem um carrapato consumindo o sangue dele. E aí, eu vou detectar uma anemia nesse paciente também. Sim. E como é feito o tratamento? Bom, o tratamento, primeiro, vai depender da causa dela. Na veterinária, não é tão frequente, né? Assim, hoje, nos casos que eu pego, né? Como a maioria são animais que vêm de tutores, que já fazem, às vezes, uma boa alimentação, esse tipo de coisa. Então, é difícil a gente pegar uma anemia por desnutrição. Então, o mais comum, assim, são a gente fazer tratamento com antibióticos se for um caso de anemia infecciosa. Se for uma anemia imunomediada, que também é muito comum, que é quando o próprio organismo do animal destrói os glóbulos dele. Eu vou entrar com uma medicação específica para barrar essa destruição. A gente tem anemia porque a medula não funciona. Então, eu entro com um medicamento para fazer um estímulo nessa medula. Então, é muito importante que eu detecte o tipo de anemia e a causa dela para que eu consiga fazer um tratamento eficaz para o paciente. Certo. Uma outra doença, né, que a gente comentou aqui é a doença do carrapato, né? Ela é extremamente grave. E como ela se manifesta, né? Ela se manifesta, tem duas formas. Né, de se manifestar. Quais são elas? Como é que é? Aqui na região, a gente tem mais essas duas formas, tá? Mas existem várias outras. A gente generaliza a doença do carrapato, mas não é só uma doença. Então, aqui na região, a gente tem muita erliquiose e a babesiose. Então, eles são transmitidos pelo carrapato. O carrapato precisa estar infectado para fazer essa transmissão. Então, não é porque meu animal tem carrapato que ele vai pegar a doença. Mas se ele tiver um carrapato contaminado, picando ele vai pegar. Então, aqui na região a gente tem essas duas, mas ainda existe no Brasil a rangeliose, a anaplasmose, e que também são comuns em outros estados. E fora do Brasil, que graças a Deus a gente não tem aqui, a gente ainda tem a doença de Lyme, que é a doença aí da Avril Lavigne, do Justin Bieber. Eles têm essa doença que aqui no Brasil a gente ainda não tem relato. Certo, e o ambiente propício para haver carrapatos, consequentemente correndo risco aí do animal pegar a doença é qual? Ambientes de vegetação alta, que às vezes tem uma higiene mais precária, com frestas, casinhas de madeira, ambientes assim onde ele vai conseguir se esconder, principalmente da luz solar. Então, ambientes de sombra geralmente são os preferidos pelos carrapatos. Sobre a casinha de madeira, eu vejo que muita gente tem, né? É recomendável, não é recomendável? Não mesmo? É recomendável. Assim, porque ela é uma casinha difícil de você manter uma boa higiene dela. E se você, às vezes, colocar... Eu já vi relatos de pessoa que coloca veneno na casinha, esse veneno acaba sendo absorvido pela madeira e intoxicando o animal ali mais para frente. Então, ela não vai ser recomendada.
E quando ela estiver, que ela seja sempre uma casinha muito bem seca, muito bem limpa, não pode pegar chuva, porque isso acaba propiciando a proliferação de carrapato dentro da casinha. Inclusive, a minha tia tinha uma cadelinha, né? Ela mora num sítio, e a cadelinha ela sempre ia pro meio do mato, principalmente quando a gente ia caminhar, ela ia no meio do mato, pulava na água. Infelizmente, ela acabou contraindo essa doença e acabou não resistindo, né? É nessa saída que o dono precisa se atentar bastante. Isso, porque assim, basta um carrapato contaminado. Então, às vezes, é comum um cliente falar assim, mas ele não tem carrapato. Tá, ele não tem, mas às vezes ele foi para um passeio e voltou com um carrapato ali aderido na patinha dele. E você não percebeu. Então, essa é uma doença que ela acaba sendo muito silenciosa para aquele animal de apartamento. O dono nunca vai imaginar que o animal de apartamento dele pode pegar um carrapato, mas às vezes aquela descidinha no gramado do condomínio é suficiente para um carrapato subir nele e acabar fazendo essa contaminação. A doença do carrapato, ela pode acabar acometendo humanos também? Extremamente raro, mas existem relatos fora do Brasil. Aqui no Brasil a gente não tem relato. Tá? E com relação aos gatos? Quais são o que você tem mais visto? O que você pode falar pra gente? Bom, os gatos, eles já têm doenças também mais transmitidas por pulgas, que é mais difícil. O gato ele pode ter carrapato também, mas é um pouco mais difícil porque ele acaba ele mesmo retirando. Então, a gente tem uma doença chamada micoplasmose, que acaba afetando gatos. Muitas vezes, o dono só percebe a micoplasmose quando tem outra doença junto, porque ela é muito silenciosa. E gato não costuma manifestar, né? Porque o gato ele já dorme o dia inteiro. Então, como que você vai perceber que seu gato está dormindo mais do que deveria? Então, as pessoas não costumam perceber. Então, quando que ela vai ver? Quando vai fazer um exame de rotina, um check-up anual, ou o animal apresenta um outro problema, e aí ela vai fazer os exames e descobre. Tá? E essa é transmitida por pulgas. Certo. E a identificação da doença do carrapato, como é que ela é feita? Bom, sempre começa o hemograma, né? Como eu falei, é o meu queridinho. Então, vem o hemograma, o paciente vai ter alterações ali. A doença do carrapato, dependendo de qual delas for, vai ser alterações diferentes. Então, por exemplo, a babesiose, ela costuma fazer uma anemia mais severa. A erliquiose, ela costuma fazer uma trombocitopenia, que é a queda de plaquetas, um pouco mais severa. Mas nada disso eu posso falar que é só dessa doença. Tudo tem mais de uma possibilidade. Então, o veterinário, vendo sinais físicos, que seria a apatia, muitas vezes o paciente chega com sangramento nasal, junto com o hemograma com essas alterações, ele vai solicitar o teste da doença específica. Então, dependendo da alteração, ele vai solicitar um teste para erliquiose e um teste de babesiose para poder ver ali qual seria o melhor tratamento para aquele paciente. Isso que eu ia chegar, né? Quando na doença do carrapato, né? O que o dono precisa reparar no comportamento do animal, assim, que pode ser indícios de que ele esteja com a doença. Ó, o principal é a apatia. É a apatia. Tá? A babesiose, principalmente, quando ela pega em bovinos, ele é chamada de tristeza bovina. Tá? Nos cães, ela também causa essa tristeza. Então, principal, o paciente é aquele paciente brincalhão que de repente parou de brincar, de repente ele não quer correr atrás da bolinha, e daí você fala assim, hoje ele tá cansado, e às vezes vai passando ali, ele só, aí coincide com alguém da casa foi viajar, ele tá triste. Então, muitas vezes é difícil o dono perceber. Ele só vai perceber quando o paciente começa a ter vômitos, quando ele começa a ter sangramentos, e aí já está mais avançada a doença. A gente já vai chegar na parte do tratamento, né, da prevenção, principalmente dessas doenças. Durante o tratamento, né, quais as dicas você deixa para os tutores durante o tratamento da doença do carrapato e também da anemia? O que você recomenda para os donos? O principal é fazer a antibiótico terapia com exatidão. É muito importante que siga, porque senão ela cria resistência. Então, o antibiótico, geralmente o veterinário ele vai receitar um antibiótico 2 vezes ao dia, por exemplo.
Então, tem que ser seguido ali religiosamente essas 2 vezes ao dia. O tratamento é longo, tá? Ele vai de 21 dias a 28 dias e muitos pacientes ainda passam disso e tem que ser cumprido religiosamente. Segundo ponto é fazer os exames periódicos. Então, é comum também aquele paciente que vai na primeira consulta, começa os medicamentos, o dono sente uma melhora e não volta. Então, tem que voltar, tem que fazer os exames de acompanhamento e o hemograma de acompanhamento, que geralmente o veterinário, dependendo de caso a caso, às vezes ele pede de 3 em 3 dias e às vezes vai de 1 semana, 15 dias, né? Cada caso é único, aí o veterinário que vai avaliar. E as pulgas também podem acabar trazendo Sim, doenças graves, né? As pulgas também trazem doenças. Tem a questão da ingestão da pulga, porque tem animais que na hora de se coçar, ele se coça com a boca, ingere a pulga. Essa pulga ela vai transmitir verme também. Então, às vezes a gente fica ali muito apegado só à questão da picada, mas meu animal pode estar fazendo ali uma ingestão, principalmente em gato, que se lambe demais, ele acaba ingerindo e também faz transmissão de doença. Tá certo. A gente vai falar no próximo bloco do tratamento da prevenção dessas 2 doenças. Então, fique ligado, compartilha aí se você estiver gostando, compartilha aí com os amigos. A gente volta já para o 3º bloco do episódio de hematologia veterinária. Farmácia Dr. Bicharada, a pioneira e exclusiva farmácia de manipulação veterinária do Alto Tietê, com diversas opções de medicamentos, desde cápsulas até deliciosos biscoitos veterinários, tudo com sabor personalizado para o seu amigão. Estamos de volta com o último bloco do episódio sobre hematologia veterinária com a doutora Larissa. Ela vai falar agora vamos falar sobre prevenção dessas doenças e de outras aí que acometem aí os nossos amiguinhos, os nossos bichinhos, né, Larissa? Então vamos começar falando da prevenção da anemia, né? O que o pessoal precisa fazer? Bom, além de fazer sempre um check-up anual, né, o mínimo que a gente recomenda, é interessante que o paciente sempre tenha uma boa alimentação, optar por rações premium, super premium, que isso vai manter a imunidade dele boa. Eu cuidar da vacinação, vermifugação. Então, esse cuidado básico que a gente tem que ter para que a imunidade dele não abaixe, ele não contraia esse tipo de doença e não venha ficar anêmico no futuro. Você quer comentar como é que deve ser a alimentação do bichinho nesse... A alimentação dele... hoje que a gente tem muitas opções comerciais, né? Então, é só mesmo saber optar ali, perceber qual ração que tem melhor qualidade. Tem aqueles que são adeptos à alimentação caseira. Eu, particularmente, não gosto muito, porque a ração ela já acaba sendo preparada de maneira completa, com tudo que o animal precisa. A alimentação caseira, para ela ser bem feita, esse animal tem que ter passado com uma nutróloga veterinária. Tá? Então, o pessoal confunde muito a alimentação caseira com dar resto de comida. Tá? E dar resto de comida nunca é indicado. Eu preciso preparar um alimento completo, rico em nutrientes para o meu animal, consultar um veterinário antes de fazer. Essa questão da prevenção é muito, muito importante você prevenir do que esperar acontecer. Sem dúvida, né? Fazer a prevenção, fazer uso de coleira repelente, medicamentos. Hoje em dia tem comprimidos que você consegue dar para o animal a cada 3 meses e o animal não contrai carrapato. Falando mais da anemia, eu posso prevenir, assim, sempre fazer os exames periódicos, gente. Animal é igual a gente também tem que ir no médico, nem todo mundo vai, mas a gente também deveria ir no médico pelo menos uma vez ao ano, né, fazer um check-up. Faça isso com o seu animal, porque se o veterinário perceber algo de errado ali, ele já vai te orientar e já vai se resolver antes do problema ser gerado, né? Sobre os carrapatos, né? Como é que fazer para evitar eles? E também pulgas? O principal é um ambiente bem higienizado. Mas, como eu falei, aquele passeio pode ser suficiente. Então, às vezes, você tem uma casa muito bem higienizada, tudo direitinho, mas você passeia com o seu animal. Então, o ideal é você usar medicamentos repelentes, tá? Então, hoje em dia tem opção de coleira, tem as pipetas que você coloca na nuca do animal, tem comprimido, tem várias opções de medicamento.
E além da vistoria, que é você chegar em casa, abre os pelinhos no pezinho do cachorro, olha os coxins, que é a almofadinha da patinha. Sempre verifica se não tem nenhum parasita ali, tá? Certo. E com relação à casa, você tinha falado agora há pouco, né, no bloco anterior, sobre a casa de madeira, que ela não é recomendável. Qual é a recomendável? Olha, se você realmente precisa da casinha, é melhor fazer a casinha por materiais que não aderem sujeira. Então, plásticas, tem acrílica, tem opção de acrílico. Então, sempre materiais que são fáceis de limpar, fáceis de lavar e que não vai aderir umidade. Uhum. E quais são os medicamentos recomendados contra os carrapatos, né? Você tinha mencionado alguns Isso. aí. E pulgas também. Bom, esses que são repelentes são os meus favoritos, porque além do carrapato e pulga, tem doenças que são transmitidas por mosquito também. Então, o repelente acaba sendo o favorito, né? Então, a gente tem a opção de coleira e pipetas repelentes. Aqueles medicamentos que são comprimidos, eles já são medicamentos onde o animal, a pulguinha vai lá, pica o animal e morre em seguida. Essa picada, o tempo dela não é suficiente para transmitir doença. Então, é um medicamento seguro, tá? Não vai fazer a transmissão. Porém, eu não gosto nem que o carrapato suba no meu animal. Então, eu prefiro os repelentes, tá? Mas tem muita opção no mercado, aí vai muito de acordo tanto com o seu poder aquisitivo, porque são medicamentos, às vezes, muito caros, quanto com aquilo que é fácil de dar para o seu animal. Uhum. Bom, vamos supor que eu saio com o cachorro, volto ali pra casa, aí eu vou olhar, né? Vou fazer aquela checagem e encontro um carrapato. Como faço para tirar ele? Ele é difícil, né? Ele gruda no cachorro. O ideal, tá? É que a gente leve ao veterinário e o veterinário vai receitar um medicamento para esse carrapato cair, tá? Por quê? Se eu pegar esse carrapato e puxar, ele tem um aparelho bucal, né? Que é a boca dele. Pode ficar presa, aderida na pele dele e do animal. E aí, esse aparelho bucal pode causar uma inflamação, uma infecção posterior. Então, quando eu vou retirar um carrapato, né? Quando o veterinário vai retirar, a gente retira com uma pinça girando o carrapato, para não ficar o aparelho bucal. Então, se o dono não tem experiência em fazer essa retirada, é ideal que ele leve ao veterinário ou faça uso dessa medicação que vai cair, tá? Quando o animal usa algum medicamento que é carrapaticida, então ele usa um medicamento que deixa resíduo no corpo para esse carrapato morrer, é mais fácil. Porque daí você vai passar a mão ali, o carrapato picou, ele já consumiu ali o sangue do animal que está com o carrapaticida, ele acaba se soltando mais fácil. Mas se seu animal não usa, eu recomendo que você leve ao veterinário. Certo. E sobre a questão da limpeza, né, do ambiente, eu vou até confirmar com você isso, às vezes só o produto de limpeza que a gente usa não é o suficiente para eliminar de vez o carrapato? Isso. Quando eu tenho um ambiente já contaminado, é ideal que eu use os venenos, tá? A gente tem o famoso Botox, né? Porém, ele tem que ser feita uma diluição bem direitinha. Tenho que retirar os animais do ambiente. Eu não posso ter contato direto com o Botox, porque ele intoxica. Então, o Botox ele é recomendado para lugares que estão contaminados e eu preciso fazer a retirada do parasita, tá? Lembrar sempre de enxaguar, porque se o animal tem contato com o Botox, depois ele pode se intoxicar. Não pode dar banho com Botox em casa, no animal que está infectado, que está com carrapato. A gente tem uma incidência super alta de casos de intoxicação. E o Botox, ele acaba se aderindo ao pelo e mesmo o proprietário achando que enxagou, não foi suficiente para tirar e aquele animal começa a passar mal dias depois. Então, às vezes, o proprietário nem associa. Então, muito cuidado com esse tipo de medicamento. Então, tem a vassoura de fogo, né, que é o maçarico, então, é muito usado em canis. Então, os canis de prefeitura, de ONGs, geralmente eles passam um maçarico que é mais eficiente e mais seguro do que o Botox. Agora, o ideal mesmo é prevenir. Então, se você não quer que o seu ambiente fique contaminado, aí sim vai ser a limpeza normal. Tá? Com a sua limpeza da sua casa normal. Uma dica que pouca gente sabe é aspirador de pó.
Aspirador de pó é excelente para tirar ovos de pulga dos cantinhos da casa, tá? Então, não é só o passar pano e o lavar, mas você aspirar, porque a pulga ela fica no ambiente seco. Tá? O carrapato ele já prefere um ambiente mais úmido, mas a pulga ela gosta do ambiente seco. Então, o aspirador de pó é excelente para sofá, para tudo. Você vai retirar os ovinhos ali e vai deixar o ambiente mais seguro. Certo. Então, Larissa, queria agradecer a sua participação. A gente está aí à disposição para, no futuro, você voltar aí e comentar, falar sobre algum assunto. Eu volto com o maior prazer, viu? Foi uma delícia ter essa conversa com você. Tá bom, obrigado, hein? Obrigado, Larissa. Obrigado a você que está nos assistindo. Lembrando que os outros episódios estão disponíveis lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br. Também estão disponíveis no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no Spotify, se você preferir ouvir. Então, se você gostou desse episódio, recomendo que vocês assistam os demais e compartilhem aí com a gente, fortalecer o nosso trabalho desse podcast que é feito com bastante carinho aí pra você, tá bom? Então, encontro marcado na próxima sexta-feira com mais um episódio do podcast Mundo Animal. Até lá!